1 Samuel, capítulo 10, 11 e 12. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, e outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito do Senhor se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam viram que eis que com os profetas profetizava, então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: que é que sucedeu ao filho de Cis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, este também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao alto, e disse-lhe o tio de Saul, a ele e ao seu moço: aonde fostes? E disse ele: a buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul: declara-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel? E disse Saul a seu tio: declarou-nos na verdade que as jumentas se acharam, porém o negócio do reino de que Samuel falara lhe não declarou. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Cis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vede já quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo, e disseram: viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para sua casa. E foi também Saul para sua casa a Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: este o que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás:
Faz aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás, amonita, lhes disse: como esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciões de Jabes lhe disseram: Deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros de Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: Quem tem o povo que chora? E contando-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. E tomou um par de bois, e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: Qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: Assim direis aos homens de Jabes de Gileade: Amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram: Amanhã sairemos a vós, então nos fareis conforme a tudo o que parece bem aos vossos olhos. E sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vela da manhã, e feriram a Amon, até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: Quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens, e os mataremos. Porém Saul disse: Hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem obrado o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: Vinde, vamos nós a Gilgal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor, e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, e a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então disseram: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: Seja testemunha. Então disse Samuel ao povo: O Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou a vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e contenderei convosco perante o Senhor, sobre todas as justiças do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que tiraram a vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém esqueceram-se do Senhor seu Deus, então os entregou na mão de Sísera, cabeça do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, pois deixamos ao Senhor, e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos, e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal, e a Bedã, e a Jefitá, e a Samuel. E livrou-vos da mão de vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: Não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes,
E eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor, e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os vossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguiríeis as vaidades, que nada aproveitam, e tão poucos vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo, por causa do seu grande nome, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor, e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer mal, perecereis, assim vós como o vosso rei.